Que bom, estamos juntos aqui no canal Em Família para estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou Francisco Júnior e neste domingo, 17 de setembro, nós vamos estudar a lição com o título A Igreja, um Exército Unificado. Antes de seguir para o estudo, vamos orar pedindo a Deus sabedoria. Santo Deus, eterno Pai, te pedimos, Senhor, envia teu Santo Espírito para nos dar entendimento. Precisamos da tua inspiração para entender as tuas palavras, entender as lições que tu queres nos mostrar. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição de hoje vai destacar a ideia de que Paulo se referia à luta de toda a igreja contra o mal ao usar as expressões militares. Ele nos chama a pegar toda a armadura de Deus e, como um exército unificado, avançar com vigor em união na batalha. Então chegamos aqui no domingo, dia 17 de setembro. A lição tem o título A Igreja, um Exército Unificado. A pergunta número 1 diz assim: o que Paulo disse sobre o tipo de guerra em que a igreja está envolvida? Ele descreveu principalmente a batalha espiritual de um crente contra o mal ou a guerra da igreja contra o mal. A referência bíblica é Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 20. E a nossa orientação é que você, ao estudar, leia todo o texto. Aqui nós vamos ler, para responder essa pergunta, a primeira parte da pergunta, o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, conforme a leitura, nós podemos deixar como sugestão de resposta a primeira parte da pergunta, que a nossa luta ela é espiritual. E a segunda parte da pergunta é respondida com a leitura do texto completo. É uma referência à guerra da igreja contra o mal, não do indivíduo. A leitura completa do texto sugere isso. Em vários pontos, as orientações de Paulo são no plural. Ele usa expressões como vistam-se com toda a armadura, orem em todo o tempo. Então, expressões no plural sugerem essa resposta. E é isso mesmo, Alexandre. A unidade é fundamental. Não existe exército de um soldado só. Não existe igreja de cristão individual. Então, nós precisamos estar unidos. Mas o autor da lição, ele trabalha o tema dizendo que Paulo era um general habilidoso. E como general do exército do Senhor, ele nos exorta a tomar toda a armadura de Deus. Porque imagina um exército unido, mas sem as armaduras adequadas, as armas adequadas para lutar numa guerra. Então, nós precisamos tomar as armaduras de Deus e, então, como um corpo, como um exército do Senhor, empreender a luta contra o mal. Então, a compreensão desse estudo de hoje vai nos levar à importância de congregarmos, por exemplo. Essa é uma situação prática que demonstra a unidade. Nós entendemos aqui pela carta de Paulo, pelos conselhos que Cristo nos dá através de Paulo, que nós devemos nos manter unidos. Então, é claro, as nossas lutas, nossas batalhas muitas vezes acontecem no campo pessoal, no dia a dia, cada um sabe as lutas que trava, as batalhas que trava, mas nós precisamos nos unir para termos a fé fortalecida, para sermos cada vez mais fortalecidos no Senhor. É importantíssimo congregarmos, estarmos unidos com nossos irmãos. Então, o tema aqui do domingo vai trazer novamente a unidade, que foi o assunto que esteve presente em toda a carta de Paulo aos Efésios. Ele, dentro dessa metáfora, ele vai falar que essa guerra que nós estamos travando não é uma guerra solitária, é uma guerra da igreja contra o mal. Inclusive, a lição ela vai pontuar três razões que apoiam essa ideia de que essa guerra é da igreja contra o mal. A primeira razão que é mencionada aqui é que a carta é endereçada à igreja de Efésios. A segunda razão vai dizer que, no fim da passagem, Paulo destacou a unidade cristã em seu chamado à oração por todos os santos.
está no verso 18 da passagem de Efésios 6, de 10 a 20. Lá ele cita que pede oração por todos os santos. A terceira razão nós encontramos em Efésios capítulo 3, verso 10, que diz assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados das potestades nas regiões celestiais. Então ele começa o verso dizendo que é pela igreja. Então essas três razões confirmam essa ideia. Inclusive, Júnior, estudando a palavra de Deus, imagina um cristão do exército do Senhor, um soldado do exército do Senhor, na igreja, mas sem estudar a palavra de Deus. É um soldado que não está habilitado com as armaduras de Deus. E graças a Deus nós temos aqui o Canal em Família, que diariamente nós estamos estudando a palavra de Deus, nos unindo para, como um exército, enfrentar as nossas lutas diárias. Esse é o aspecto da preparação, né? Então nós precisamos estar unidos, preparados, como o senhor trouxe aí no comentário. E um último comentário que a lição ainda traz é que nós precisamos estar decididos, estar certos da nossa posição. A lição traz assim, um comentário: não é hora de estarmos confusos quanto ao nosso compromisso com Deus ou nossa lealdade uns com os outros. Então, a essa altura da batalha, né, nós estamos chegando nos eventos finais da história deste mundo, nós cremos nisso, e não é hora de nós estarmos indecisos, confusos com relação à nossa posição. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, nos preparar, estarmos unidos uns com os outros e decididos que o lado que nós servimos é o lado que sairá vitorioso dessa guerra. A lição ainda traz uma última reflexão aqui no final. Ela pergunta como trabalhar juntos a fim de ajudar uns aos outros na luta contra o mal. Então, nós entendemos que existem várias possibilidades, né? Você pode participar, deixando aí nos comentários como que você pode ajudar seu irmão a se unir, a se fortalecer espiritualmente para vencer essa batalha. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.